Vellers! Olha só, esse é o nosso primeiro episódio do ano. Não só isso, é o primeiro episódio da terceira temporada, acredite se quiser. E a gente começa essa temporada com uma ótima notícia para a comunidade dos Vellers. Nós, essas pessoas iluminadas que temos ranço de CEO de MEI, somamos hoje quase 13 mil plays entre todas as plataformas de áudio no ano que passou. Palmas para o Vale! Olha, é muito lindo saber que o nosso desprezo é compartilhado entre tanta gente, mas melhor ainda é saber que a nossa comunidade de quem fala pouco, mas faz muito, ela é grande. Nós somos muitos e temos algumas novidades por aí. Não é mesmo, Adriele Rosana Marquezine? Exatamente, Silvia Nora Paladino. Eu espero que os Valers, como eu gosto de falar, tenham sentido saudade dessas vozes, ou não, ou tenham ouvido muitos episódios anteriores e estejam até um pouco habituados a esse nosso timbre aqui no ouvidinho deles. O universo do empreendedorismo, ele traz muitos aprendizados, a gente sabe, a gente viu aprendizados maravilhosos aí nessa segunda temporada, mas também traz aquelas histórias que a gente gostaria de não ter visto. E é por isso que nessa terceira temporada a gente mantém o clássico desdém aos seus de MEI, mas traz um novo quadro, que são as coisas que a gente preferia desver. Que você viu recentemente que você preferia não ter visto, Sil? Você tem uma horinha aí? Né? Acho que eu tenho só um minuto. Vai rápido, garota. Tá bom, vai, quadro novo no Vale, então vamos lá. Eu resolvi começar suave, tá? Nada assim tão. Uma coisa mais sutil, na verdade, do que essa coisa que a gente, enfim, quer desver a qualquer custo. Mas, recentemente, o que me chamou a atenção foi uma declaração do Bill Gates, né? Que ele sugere aí uma semana de 3 dias de trabalho, né? Não 4, 3, tá? E ele não é o primeiro bilionário a dizer isso, né? E eu acho que é uma vitória sempre esse tipo de conversa, né? De mudança de modelos de trabalho, só a primeira a comemorar. Porque, principalmente, a gente sabe o quanto a relação das pessoas com o trabalho, ela é problemática, né? Ela é doentia. Então, essa cultura, ela tem que mudar. E aí, essa declaração foi usada pelo pessoal da Forbes para fazer uma matéria legal, que eles conversaram aí com outras pessoas do mundo do empreendedorismo, que colocaram resultados maravilhosos, né, de aumento de produtividade 30, 40, 50%, quando colocaram as pessoas aí para trabalhar numa jornada de trabalho de 4 semanas. E aí, uma pessoa cética como eu sou, e depois da minha vivência nesse mercado de trabalho no mundo corporativo, penso eu que nenhum modelo vai ser plenamente suficiente, vai ser ideal, vai se bastar, enquanto antes a gente não mudar a relação das pessoas com o trabalho, de construir uma relação mais saudável, em que o trabalho ele é visto como uma fonte, um meio de ter uma vida útil, produtiva e, por que não, divertida, né? E aí, de onde eu tirei essa conclusão? Da minha cabeça, né? Mas tamo junto aí, Bill. E você, Dri? O que não deu pra desver esses dias aí? Ai, Sil, eu sou tão menos elegante que você. Fiquei até envergonhado com toda essa sua avaliação, toda essa coisa, porque pra mim foi um coach quântico que Ai, meu Deus. ajuda. Pois é. Ele ajuda a destravar o seu poder e a sua capacidade de atrair coisas boas. Até aí, mesma proposta dos coaches, né? De todos os coaches. Só que esse cara em específico, ele tem um poder diferente. Ele manipula a energia dos outros com as mãos. Então ele se aproxima com as mãos, sem tocar na pessoa, que aí senão também seria um grande assédio, né? E aí ele se aproxima e vai mexendo, assim, parece um gatinho quando tá fazendo com as mãozinhas assim. Se você tá ouvindo só, depois vai no YouTube pra ver esse gesto. E aí, beleza, ele não toca nas pessoas. O Instagram desse moço é cheio de vídeos dele balançando as mãozinhas assim em volta das pessoas. E os caras têm orgasmo, assim, uma coisa bizarra. Eu vi mulheres se jogando no chão, se esfregando assim, parecendo que estão possuídas.
E eu fiquei pensando, vendo aquele vídeo, em duas coisas específicas. A primeira é na rinite que deve dar esfregar a cara naquele carpete que todo mundo já pisou na vida. E o desespero que essa pessoa vai ter de ver esse vídeo daqui a alguns anos. Imagina a vergonha do cidadão, da cidadã. É isso. Nem você, que é uma pessoa que gosta de experimentar coisas novas, acho que entraria nessa, né, Adriele? Ai, se eu entrasse, eu ia entrar bem quieta. Eu não ia assinar o termo de autorização de uso de imagens. Falar que não. Comigo não. Entendi. Ó, e nessa atmosfera, a gente quer que você, Maristela Maffei, junte-se a nós e diga aí, tem coisa que você vê por aí que não dá para desver também? Seja muito bem-vinda ao Vale do Suplício. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com todos. Olha, entrando um pouco na vibe de vocês, o que eu vi nessa semana que passou e não dá para desver, foi a morte do Charles Munger. Ele era o sócio do Warren Buffett, maior financista do capitalismo, inclusive do Vale do Silício, não do Suplício. Ele morreu com 96 anos e foi um grande inspirador de gerações, mais gerações aí de empreendedores. É muito gozado porque eles inspiraram muitos empreendedores do Vale do Silício, mas eles eram um suplício, entendeu? Porque o que esses caras trabalhavam, o que eles quebravam de paradigma e nunca apareciam, totalmente low profile. E eu quero ler uma frase dele que eu acho fantástica. Toda vez que você ouvir a palavra EBITDA, que é o lucro descontado do imposto, que chicotinho, né, para a moçada compra EBITDA, ele diz assim: substitua por besteira. As empresas vivem muito bem com essa palavra, eu achei fantástico. Vindo do cara que todo mundo cita, que é uma referência, Uhum. então eu quero registrar isso como algo que não pode deixar de ser visto. Muito Muito bom. bom, Maristela. E olha, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E para a gente conhecer melhor, quem está ouvindo a gente conhecer melhor, eu quero começar pelo começo, mas é o começo mesmo. De onde você vem, Maristela Maffei? Então, eu vim de uma família de não empreendedores, né? Meus pais eram da classe média, meu pai era funcionário público, funcionário de um banco estatal. Minha mãe dona de casa, mas tinha tido uma infância, uma adolescência como empreendedora. O pai dela tinha uma padaria em Ribeirão Preto, ela sempre empreendeu e trabalhou muito. A minha mãe foi uma das primeiras formadas em faculdades de economia do estado de São Paulo e abandonou tudo porque casou e achou que naquela época era o correto a fazer e foi acompanhar o marido, os filhos aí por várias cidades onde a gente morou. Eu vim para São Paulo com 16 anos, fiz jornalismo, me formei, trabalhei muitos anos em jornais de comunidades de base, né? Minha geração, eu tinha 6 anos quando teve uma ditadura no Brasil e me lembro bem do que é uma infância na ditadura, né? Era muito ruim as histórias que a gente ouvia e que a gente presenciava. Então, quando eu cresci, eu vim para São Paulo, assim, adolescente, fiz jornalismo e trabalhei muito tempo em jornais de comunidades de base da periferia de São Paulo, né? Da Pastoral Operária, da Pastoral da Terra, do jornal O São Paulo. Eu tive a honra de trabalhar lado a lado com Dom Paulo Evaristo Arnes, que é uma pessoa mais iluminada do mundo que eu conheci. Uau! Passei um tempo no jornal, passei um tempo na Rede Globo, na área de pesquisa, na TV Cultura, fui para a imprensa rural, trabalhei muito tempo na revista Globo Rural, entrei na Folha de São Paulo pelo Agrofolha e acabei indo parar, acabei editando o Caderno de Negócios, depois eu fui ser repórter do Caderno de Economia. No final dos anos 90, vocês não se lembram, mas vocês sabem disso, porque a história foi promulgada a nova Constituinte no Brasil. E aí, em 1995, eu estava na Folha, já tinha 5, 6 anos de Folha de São Paulo, e resolvi sair para empreender. E aí eu fundei a Máquina da Notícia, que ao longo dos anos se tornou a maior agência de comunicação corporativa de empresas, de grandes corporações. Ela não foi formatada para isso, mas como eu vim de economia, veio uma galera comigo de economia, enfim, acabamos aí sendo reconhecida pelo mercado como grandes administradores de imagem, comunicação com acionista, com o mercado financeiro, bem mais na frente redes sociais, público interno.
ONGs, e a gente acabou ficando muito recomendado para crises, né? Não necessariamente crises de imagem, mas assim, assuntos complexos de entender e difíceis de explicar, como a gente dizia, né? Você tem que criar uma narrativa, tem que saber comunicar. A empresa cresceu, a máquina, quando ela tinha mais ou menos 380 funcionários em São Paulo, Brasília, a minha empresa, Meu Deus. a gente recebeu uma proposta do grupo WPP, que é o maior conglomerado do mundo de agências de PR e de comunicação. Aí, enfim, a gente resolveu vender. Eu passei um tempo em Nova York, era para estar em Nova York, fixando vida em Nova York. Quando veio a pandemia, eu vim para o Brasil para ficar 2 semanas. Vocês se lembram que ia durar 2 semanas ou 3? Sim. Já estavam velhinhos e meus irmãos também. Eu fui ficando e transferi de volta minhas operações para o Brasil. E eu acho que essa é a minha história, né? Sou mãe, tenho 2 filhos adultos, estou casada pela 3ª vez, acho que dessa vez vai dar certo. E continuo bastante atuante, o telefone toca para mim toda hora. Hoje eu me dedico, eu faço consultoria de PR, né? Me juntei a 2 empresas, monto projetos, estruturo equipe e caio fora. Não queria, mas eu não consigo. O telefone toca, as pessoas me demandam, me chamam, eu me empolgo, na hora que eu vejo, estou de novo trabalhando. Vocês estavam falando disso no começo, eu sempre gostei muito, eu nunca soube que é trabalho, né? Sempre gostei, eu sempre só fiz o que eu gosto, né? Quantas vezes eu estava na praia tomando uma caipirinha, tocava o telefone, juro por Deus, eba, uma crise, para um pouco. Inclusive, aproveitando, né, toda essa paixão que você tem pelo trabalho, isso tudo que você está contando para a gente, eu imagino que esse processo da venda da máquina da notícia deve ter mexido muito com você, né? Porque quando a gente abre uma empresa, assim, a gente sabe disso, aquela nossa criação, ela começa a ser parte da gente mesma, né? Aquilo faz parte da nossa identidade. E foi difícil abrir mão da máquina? E como é que foi esse processo de descolamento? E esse foi um dos meus erros, não o erro de vender a máquina. Eu acho que eu fiz certo no momento certo, foi muito bom. Do ponto de vista do negócio, do business. Qual foi o erro? Eu pratiquei a negação o tempo todo, entendeu? Imagina, não vai acontecer comigo o que aconteceu com os outros. Vende, entra em depressão, vende, não sabe o que fazer. Vende, todo mundo pergunta, e agora, o que você vai fazer? Você disfarça. Quer ter uma coisa quando você não quer fazer porra nenhuma, desculpa. Entendeu? Você quer dar um tempo, você quer ver o que chega na sua vida. E de repente você se pega ensaiando o que você vai dizer para as pessoas que já acharam que você vai abrir uma empresa e vai ser fodaça de novo, entendeu? Então, assim, eu tive um erro, sim, de não trabalhar mesmo isso, de não procurar um psicólogo e pedir ajuda, e falar, não, é legal, imagina, eu vou morar em Nova York, eles estão em escritório na Quinta Avenida, e não foi assim, mas assim, as decisões não eram mais minhas, as pessoas que eu preparei na empresa, porque eu cumpri 5 anos, o que a gente chama de no compete, você fica trabalhando naquela empresa. Cara, eu não era mais a dona, não adiantava ligar e pedir coisa para eles como era antes, eu fui sentindo o baque. Para isso eu não me preparei, e não me preparei para você perder o dia a dia corporativo, né? Então eu acordava todo dia para a empresa, minha secretária me trazia um café, entrava alguém, onde vamos almoçar hoje? O que vamos fazer no final da tarde? Que cliente que ligou? Eu saía correndo, voltava correndo, então assim, essa coisa de você não ter mais um lugar seu, online, vocês trabalham muito hoje no online ou físico, não era nem uma rotina, essa coisa das pessoas, do acolhimento, sabe? E aí, quando você voltou para o Brasil e abriu mão de vez da operação, foi mais como um alívio para você? Eu cumpri isso no compete, né? E no final, enfim, a empresa já estava super estruturada, já havia avisado que eu não ficaria mesmo mais do que 5 anos. Eu já estava em funções. Isso é uma coisa que eu fiz certo. Eu preparei pessoas para assumir, e preparei bem. A Ambev foi um cliente meu durante muitos anos, e a Ambev fazia muito isso. CEO, se eu era promovida a CEO, se ele já estava preparando outro para ser CEO no lugar dele, né? Então tinha umas coisas dessa cultura que eu gostava muito. Então eu preparei pessoas muito, muito boas. As CEOs e pelo menos 80% dos VPs foram pessoas que eu preparei. Boa parte dos VPs entraram como estagiários, como trainees, né? Emocionalmente, você vive de pessoas, as relações que você tinha no dia a dia.
né. Então isso foi muito difícil, isso foi muito difícil. Eu tenho uma família muito numerosa, nós somos 7 irmãos, vários sobrinhos, filhos. Agora eu tenho um neto, não mora no Brasil, mora em Portugal, mas eu tenho um neto, eu casei de novo, tenho meus enteados. É tudo muito legal, mas, para uma pessoa que é muito ativa e é muito, sempre foi muito requisitada, no começo foi um baque muito grande, foi. E eu não, o baque não foi essa mudança, o baque foi eu não ter me preparado para essa mudança. Eu ter praticado a negação. Você vive o luto, quem vive o luto? Tanta gente perde pais velhinhos. Ah, meu pai morreu velhinho, 90 anos. Não, eu tô bem com isso. Não, mentira, entendeu? Pô, chora, que chato. Lembra dos momentos? É um luto. Não tem como não viver esse luto, né? Por exemplo, pai e mãe, por mais que a velhinha é seu DNA que vai embora, empresa é seu DNA corporativo, né? Faz parte do seu sangue de empreendedor. Ainda mais você, né, Maristela, que gostava tanto de trabalhar. Tostão, meu marido estava desempregado, roubaram o nosso carro, roubaram o dinheiro que eu tinha para abrir uma. Imagina, eu fui na Paulista, tirei o dinheiro do meu fundo de garantia da Folha de São Paulo, esqueci em cima do caixa eletrônico e fui embora. Quando eu voltei, não tinha imagem, você não tinha um tostão, era uma coisa impressionante. Graças a Deus, na época, a antiga Telesp não havia sido privatizada, então o telefone, vocês devem ter escutado isso dos seus pais e avós, uma linha fixa valia muito dinheiro. Então, eu vendi o meu telefone por 5.000 e alguma coisa, deve ter sido 5.000 reais hoje, essa linha fixa, e aluguei uma linha para minha casa e para a empresa. Então, assim, foi. E aí você vende a maior empresa de comunicação corporativa do Brasil, mais disputada, que foi englobada por uma multinacional, que continuou fazendo super sucesso, que participou das maiores contas corporativas, se envolveu nas maiores crises do Brasil, todas muito bem sucedida. E aí você vende, não, legal, meus filhos partiram por outra opção, para mim é melhor. Nossa, vou ter um conforto econômico, vou poder fazer o que eu sempre quis. Aí você fala, puta, o que eu sempre quis fazer mesmo? É muito gozado, porque fica um monte de gente querendo de alguma coisa. Mãe, por que você não faz um curso de pintura? Eu sempre achei que você desenhou também. Oi, jardinagem. Gente, eu nunca tive um jardim, que eu não vou ter. Eu sempre compro umas plantas, quando morre, eu ponho outro. Não adianta, entendeu? Me deixa em paz, né, Você não gente? quer voltar a tocar um instrumento, você sempre tocou piano quando era pequena, você ama nadar, tudo aquilo que você ama e não tinha tempo, aí você já não gosta mais. Aí todo mundo queria te arrumar um propósito. Aham. Sua vida tem que ter um propósito, você tem que participar. Eu entrei em várias coisas de propósitos, muitas coisas legais, algumas eu participo até hoje, mas eu fui ficando muito triste, porque você participa de coisas muito interessantes, né? De propósito, e a concentração de renda continua aumentando de uma maneira brutal no Brasil e no mundo. Então, cara, só perdendo tempo, alguma coisa está errada nisso, né? Não é por aí, né? Então, aí, enfim, fui reorganizando a minha vida. Hoje eu estou num combo que eu me sinto muito bem do que eu faço hoje, das minhas escolhas, das minhas decisões. Mas, assim, demorou um pouquinho. Ô Maristela, acho uma coisa que chama muito a atenção que você está dizendo da sua história é a sua coragem mesmo para encarar esses pontos de virada, né? A venda da empresa foi um, mas não foi o primeiro. Você saiu da Folha no auge, trabalhava com a galera incrível e abriu, mas enfim, isso, assim, fica muito evidente para mim o quanto essa coragem da tomada de decisão tem a ver com o seu sucesso. Mas essa pergunta, na verdade, eu queria fazer para você. Qual você acha que foi o grande fator que te deu sucesso, né? De te tornar quem você é e ter a reputação, a credibilidade, o reconhecimento que você teve no mercado. Olha, eu acho assim, eu acho que tem algumas características da gente, não sei se a gente nasce com elas ou não, mas na infância, né, você vai se identificando com pessoas da família, no meu caso, né, que eram mais aprendedores, mais arrojadas, e eu vim observando muito essas pessoas. Mas assim, foram duas coisas do meu sucesso. O primeiro, eu não sabia que não devia ter sido feito aquilo que eu fiz. Eu saí da Folha, abri uma empresa, eu não tinha noção, eu não sabia o que era folha de pagamento. Não tinha a mínima ideia do que era contas a pagar. Fui abrir, estava sem dinheiro nenhum, e assim, eu acho que aí o primeiro fator do meu sucesso, eu reconheci a minha ignorância, né? A minha mãe sempre falava, nunca dê um passo maior do que a sua ignorância permite. Eu falei, não, vou dar um passo, então, preciso deixar de ser ignorante.
Como eu saí da Folha, quando eu saí da Folha, como eu cobria muito agronegócio, sofriasdouro da Folha, ele gostava muito, ele tinha um rebanho de leite, ele criava aves, toda hora ele me chamava para conversar. E quando eu deixei a Folha, ele me chamou e eu contei para ele, ele falou, olha, o que você precisar, a porta está aberta. Então, o seu Frias foi a primeira pessoa que me deu coaching, tudo. Ele me indicou um RH, ele me indicou um contador, ele foi me treinando até eu encontrar a Endeavor na minha vida. Ele não era um coach quântico que manipulava a energia das pessoas com as mãozinhas, veja bem. Coach, então, se interesse assim. Ele gostava muito das pessoas empreendedoras. Ele fez muito isso com o Maurício de Souza, quando o Maurício de Souza deixou a Folha. Então, assim, ele dedicava pessoas que eram o perfil dele também, né? Agitadas, apaixonadas, e ele põe embaixo do braço e ajudando. Mas ele também, no meu caso, eu pegava empresas concorrentes da Folha, eu tinha que ir lá e contar tudo para ele, né? Era muito gozado, assim, óbvio que eu não contava o que não podia, mas ele estava no UOL, eu trabalhava para o IG, naquela época, imagina. Então, assim, a gente foi. Esse foi uma coisa que foi fundamental eu ter buscado ajuda quando eu via que eu não tinha zero de conhecimento daquilo. E a segunda coisa, quando eu comecei a pegar os meus primeiros clientes, cara, foi muito intuitivo, muito. Era muito comum eu vir assim da equipe. Ah, mas também ele não sabe o que ele quer. Ah, mas ele mudou o projeto para a quarta vez. Ah, mas também. Cara, eu ficava muito do lado do cliente. Eu pensava como dona. Vamos ser igual o Steve Jobs. Steve Jobs, a gente vai dizer para ele o que ele quer, ele não sabe. Foi o grande sucesso da Apple. O Steve Jobs falava, eu nunca deixei o consumidor me falar o que ele queria. Eu falava o que ele queria. Exato. E assim, quando tinha crises, mesmo quando os clientes ou as empresas faziam coisas consideradas questionáveis, cara, eu sofria mais do que eles, entendeu? Eu falava, vai passar, vamos explicar. Ah, errou, ok, vamos fazer isso, erramos, e olha o que a gente fez para nunca mais acontecer. Então, assim, eu sempre, de verdade, eu tinha uma empatia muito grande com meus clientes, e não aceitava não na minha equipe. Ah, a pessoa é difícil, então pera um pouco, o que a gente vai fazer? Vamos dar um café da manhã para ela aqui? Vamos convidar, vamos mandar uns chocolatinhos no fim do dia, falar, olha, estamos aqui para você, o que você precisar. Você tem que achar um jeito. Aquela pessoa te contratou para você, você sabe assim, porque ela quer ter uma conversa de igual para igual com você. Ela vai te tratar como dono, você não pode vir. E jornalista, aqui entre nós, eu me reconheci assim no começo, a gente foi muito chororô, né? Muito chororô. As redações naquela época era muito. O mundo me deve favores, não reconhece a minha genialidade, entendeu? Então, oi, vamos ser humildes. Olha essa empresa, cara, teve uma intervenção da Anatel dela, ela pode deixar de existir, ela fatura 10 bi no Brasil, ela emprega 200 mil pessoas. Oi, você vai dizer, ah, eles não sabem o que eles querem, eles estão perdidos? Se eles soubessem, não sabem da gente, né? Que bom que eles não têm dessas ferramentas, eles não têm os nossos saberes, né? Então foi isso, foi solidariedade, empatia com o cliente e buscar, mas eu era super cara de pau, não tinha a mínima dúvida de pedir ajuda. Inclusive com o cliente, eu falava, olha, eu vi que você tem uma experiência de marketing, eu vi que suas redes sociais são, puta, a nossa não decola, tem 30 likes, o que eu faço? Me ajuda? Ah, as empresas, no meu caso, eles tinham prazer em ajudar. Quando eles vêm, reconhecem alguém que está lá correndo atrás e vem com a cara e a coragem, mas também está do lado deles, são parceiros deles, né? Não é só aquilo que pega o contrato comercial, ah, não, isso não consta, eu não vou te fazer. Eu não vou fazer para você. Ele fala, olha, eu vou fazer, não está no contrato, eu sou parceira, mas eu quero reciprocidade, hein? Maristela, você tá falando, e dá pra ver, né? Você falou que isso era genuíno, e a gente percebe uma pessoa de verdade pela forma como ela se expressa, dá pra ver que isso que está falando, ela é muito seu. E pelo que eu tô conseguindo ler dessa nossa conversa, você tem uma intensidade nas relações que não existe meia Maristela, né? Não existe 20% de atenção. Ou é tudo, ou é nada. Eu fico me questionando, né? Porque a gente está falando da máquina da notícia, que foi uma, e é ainda, né? Mas sob sua gestão, já era uma das maiores agências do Brasil, com uma porrada de cliente. Eu nem sei quantos vocês chegaram a ter no pico, né? De quantidade de cliente. E como é que foi para você dar
toda essa atenção individualizada para esses clientes e sofrer a dor deles e ter essa empatia, saber o que cada um precisa na relação para essa relação ser fortalecida, com um número tão grande e numa equipe enorme abaixo de você. Como que você fez isso? Então, em determinado momento da minha vida eu vi que eu não ia conseguir, não, né, é óbvio, né, como o Walmart tem 500.000 lojas, né, como que você gerencia isso, né, e tem a Magazine Luiza, Luiza Trajano, a maior empresária do Brasil e ela está muito presente nos momentos que interessam da empresa dela também. Assim, você tem, num determinado momento, quando eu conheci a Endeavor é um instituto que apoia empreendedorismo, surgiu nos Estados Unidos para apoiar empreendedores de países em desenvolvimento e hoje é muito forte também nos Estados Unidos. Foi muito pressionada lá, inclusive pelo governo, a pegar empreendedores americanos também para impulsionar. Então eu entrei na Endeavor e eu sei que é mérito meu, cara, mas eu tive uma sorte muito grande, porque a Endeavor, aqui no Brasil, ela foi abraçada por grandes empresários, então os donos da Natura, da Ambev, os CEOs do Credit Suisse, que passaram a doar horas para nos ajudar como empreendedores. Então, toda hora que eu lembro que eu comecei com sofrias e cliente, e aí a Endeavor, estou com esse problema, estou com esse, preciso descentralizar, preciso deixar as equipes autônomas, como que eu faço? Então, ao longo dos anos, a Endeavor foi me ajudando, a gente colocou um conselho de administração na máquina, por exigência da Endeavor, eu comecei a fazer auditoria e balanços da máquina, etc., mas o mais importante foi gestão. No começo, porque a Endeavor, assim, é muito difícil participar, conseguir ser aceita, é muito difícil. Hoje eu não conseguiria mais, na época a nota de corte era menor. Hoje ele tem os programas que se chamam Scale-Ups, que são das empresas que estão... Hoje eles já pegam mesmo como empreendedor Endeavor, a empresa de porte médio para frente. Então, a Endeavor era assim, por exemplo, eu lembro quando eu entrei, tinha a Zica, da Beleza Natural. Ai, muito legal. Não, foi embora porque é uma empreendedora Endeavor, era, né? Acho que depois ela passou para a Leila, sobrinha. A Zica chegou até 500 salões, a Zica tinha um, fazia creme num pote. O Pedro Passos, que é dono da Natura, ajudou ela a pegar as autorizações lá na Anvisa, mandou técnico lá para ver se os cremes que ela fazia estavam... A Zica foi crescendo, porque a missão desses grandes empresários que abraçam a Endeavor é fazer quem eles apadrinham na Endeavor ser grande como eles, né, na medida do possível. Então, a Ambev tem uma marca de sorvete vegano, que eu esqueci o nome, maravilhosa. Os caras estavam patinando, entraram na Endeavor, entrou a Ambev, a Coca-Cola, todo mundo. Estruturou um negócio, óbvio, o cara já tem que ter um negócio inédito, ninguém mais tem, só ele tem. A maior parte dos empreendedores vieram do Vale do Suplício, felizmente eu fiz mais recentemente eles começaram a baixar a régua de corte, principalmente com o Scale Up, e então foi fundamental. Daí, com a Endeavor, eu vi, respondendo a sua pergunta, que era necessário eu contratar uma empresa de gestão. Então, eu contratei a Falcone, na época era Falcone. Falcone tem a UI, que é ótima, tem várias empresas que fazem isso. Então, eu investi. Eu sempre fui uma empreendedora muito assim. Eu lembro que eu fiquei 5 anos, meu último emprego foi a Folha de São Paulo. Eu me permiti retirar da empresa o meu salário da Folha mais 50%. Acabou, eu investia tudo na empresa. E nunca foi em banco, fui em banco. Depois, se quiserem, vocês me perguntam por que eu nunca peguei dinheiro de terceiros, tá? Que isso é muito raro entre os empreendedores, é muito raro. Eles sempre pegam, guardam lucro lá para as famílias e vão no banco para se refinanciarem para frente. Todo mundo falava que eu era boba, eu nunca fiz isso. Então, eu peguei esse dinheiro, eu paguei a Falcone fez uma coisa muito legal, que a gente pegou os líderes, quem eu tinha colocado como diretor, e fez um comitê de apoio à gestão. Então, tinha um comitê de apoio a finanças, ao RH, contratação a pessoas, eles ficaram quase 1 ano dentro da máquina, estruturaram todos os processos dentro da máquina. E eu fazia uma reunião uma vez por semana com a direção, e cada um contava como estava a sua área. Não era o diretor de RH, entendeu? Era o sócio-diretor que olhava para o RH, era o cara que olhava para a contratação, era o cara que olhava para a expansão, o cara que olhava... E essas pessoas foram se qualificando muito também. Hoje todos, quase sem exceção, são donos de agência com muito sucesso, porque eles aprenderam, mas é difícil. Que demais. É você fazer a sua empresa crescer, né? Como pegar um cliente? A gente tinha muito banco, tinha mesmo. Não tinha nenhuma indústria automobilística. Vamos fazer uma estratégia.
é importante para o nosso portfólio da indústria automobilística. Então, assim, eu sei que fui muito aberta à inovação, também em gestão, em tecnologia. Eu sou até hoje uma leiga tecnológica, mas a máquina, na época, foi a primeira empresa que cada funcionário teve um computador, foi a primeira que colocou e-mail, foi a primeira que deu um smartphone para cada um, porque eu achava aquilo importante, não sabia por quê, mas eu total sem saber, né? Então, eu acho que é isso, assim, respondendo a sua pergunta. Daí eu fui ficando muito mais, continuei atravessando, continuei entrando em tudo, continuei chamando a atenção da área quando eu pegava um papel sujo no chão, tá no meu sangue, não adianta querer falar para dono. Você perde tempo com besteira, não faça isso, cara, você vai me matar. Como que eu vou entrar numa sala de reunião com um papel no chão ficar quieta? Não vou. Chamava todo mundo na hora, eu parava a empresa. Entendeu? Banheiro que não tá limpo. Eu não ia lá ver se estava limpo, mas às vezes eu estava na redação, ia entrar no banheiro e via que não estava legal. Então, assim, mas eu fui ficando muito, com o passar do tempo, para o cliente que realmente era mais complexo. Vivia assim, grandes desafios, ou quando a empresa precisava, a máquina precisava de crescer, cara, você está numa corporação enorme, não é possível que ele só vai demandar PR de você. O que o marketing está precisando? Você já faz site, você já faz redes sociais, por que isso daí não está com a gente? Então eu ficava muito tratando do crescimento orgânico da máquina dentro do mesmo cliente. A gente tinha procedimentos para conquistar clientes que não eram da empresa, não estava tanto comigo essa área, eu estava mais em cliente orgânico. Entrava mais em clientes que entraram numa situação imprevista de crise ou não, precisava muito da minha ajuda. E entrava muito em clientes que as equipes estavam insatisfeitas com o cliente. Isso tinha muito, assim, muito. Ou que tinha uma pessoa que não estava tratando bem a equipe estava ficando triste. Ou tinha uma pessoa diversa na equipe e aquele cliente, sabe, começou a implicar. Depois que você colocou a pessoa diversa na equipe, ficou muito bravo. Uma vez eu abri mão de um cliente por causa disso, era um cliente grande. Preciso de parar para você falar sobre isso, porque assim, eu acho que tem que ter muita maturidade, ou muita terapia, ser muito bem resolvido para trabalhar essas relações, né? Isso que eu queria te perguntar, porque assim, o mercado corporativo está longe de ser um mar de rosas, né? Principalmente grandes empresas. E aí, assim, você parece assim que desde o início ser muito bem resolvida para lidar com isso, mas a gente sabe que isso é uma dor das pessoas em geral que trabalham em agência, porque mercado corporativo é cheio de pequenos poderes, de inveja, de ganância e outras mazelas humanas e ninguém aí é bonzinho, né? 100% bonzinho. Cara, assim, isso foi natural seu e como você ensinou as pessoas a lidar com isso, porque não é à toa que as pessoas estão cheias de burnout, né? Então, Silvia, eu tô um pouco só de medo, assim, de também demonizar um pouco o mercado corporativo. Eu gosto muito do mercado corporativo. Eu sou totalmente alternativa, eu sou uma pessoa politicamente de esquerda, eu sou militante de esquerda. Acabo de voltar de uma tribo indígena profundamente mergulhada na minha espiritualidade e gosto do mundo corporativo. Ai, eu amo. Mas eu gosto do mundo corporativo. Então, assim, primeiro, não foi feito sem dor. Eu errei muito, perdi muita gente boa até aprender. Eu me estressei muito, eu tive burnout, eu tive depressão. Então, assim, foi um processo doloroso, né? Hoje eu estou te falando algo de quem já está de fora e vendo numa retrospectiva, espero poder ajudar isso. Mas na época, assim, foi doloroso, mas eu fui resolvendo pontualmente no dia a dia. Você está no cliente, você põe uma pessoa diversa, uma pessoa negra, tá? Vamos falar o nome correto? Aí aquele cliente começa a implicar com a equipe, ele nunca criou. Desculpa, eu tenho que abrir mão dessa conta, abrir mão da conta. Eu falei, olha, não tá legal. Já aconteceu quando você colocava uma pessoa negra ou uma pessoa que o cliente, que era homossexual, não tinha por que esconder, não tem por que esconder mesmo. Né? Ah, e aí, você é casado? Não, eu tenho um marido. E aí, ó, que legal. Cara, e aí assim, que legal. E aí ficava dando perdido, não atendia. Eu falei, não é possível, eu tô vivendo. Também, gente, era muitos anos atrás, né? Hoje, espera-se que isso tenha mudado muito nas empresas. Então, eu sempre tive uma atitude, e na época era muito. Eu também não sabia direito o que estava acontecendo, mas eu ia percebendo e abrindo mão mão daquela conta. É, o cliente, um erro que a gente cometeu, que eu falei com contratos comerciais em gestão, né? Foi assim, então você assinava um contrato, aí o cliente pedia 500 mil coisas, entendeu? Puta, e aí a equipe soube, na hora que eu vi a equipe estava trabalhando muito mais para atender.
Então também não adianta você ser só parceiro, porque essa coisa da equipe trabalhar muito mais, não adianta também para você. Você é o empregador dela. Como que você faz? Complicado. Então tem que ter um bom senso muito grande. A gente começou a ver o que a gente atendia ou não, registrava, passava, e estou te atendendo por uma questão de parceria, mas olha, não dá mais para fazer isso. Da outra vez a gente tem que renegociar, porque a equipe está ficando até tarde, pode dar problema para ambos, e é verdade, acabou, ponto. Com certeza. Assim, você vai aprendendo no dia a dia. E o mais importante, assim, você tem que aprender a empoderar as pessoas da equipe junto ao seu cliente. Eu fazia muito isso. Eu empoderava muito. Eu conversava, eu chamava a equipe na sala. Negócio, olha, me mostra, se você quiser, pega um coaching comigo sobre como você vai conduzir no dia a dia. Eu ficava muito à disposição da equipe. E isso foi muito legal, muito legal. Fala isso, pergunta daquilo, porque o cliente, você precisa pegar no pulso do cliente, não é só aquele produto, aquele serviço que você está prestando. Atenção, uma vez eu entrei numa reunião de uma empresa que estava chegando no Brasil, uma multinacional, o cara começou a falar comigo, me verificou, começou a olhar no relógio. O cara começou a olhar no relógio, esquece, você não vai ganhar aquela conta, você vai perder essa conta, não é possível. Que você tá. Aí eu falei, não, esse cara tá com um problema pessoal. Eu virei para ele e falei, você está chegando agora no Brasil, né? A sua família também. Você está precisando de alguma ajuda, nossa? Precisa de escola, sua mulher está entrosada. O cara começou a chorar. Ah, Desculpa, disse que a mulher estava divorciando, queria voltar para o país. Meu Deus! Ipe, tinha uma menina ótima, eu amo ela, tô hoje até na máquina, Renatinha. Renatinha, você vai fazer um shop tour com a mulher dele. Tinha uma outra menina, Cristina, você vai ver qual é a parei. A gente já marcou para daí 15. Eu mandei a fatura pro cara, não adianta, entendeu? Então, assim, tem empresa que você vai falar com a empresa, cara, vê jornal, vê o setor dela, vê o que falaram dela, vê o site dela. Você tem que chegar e ver o que está preocupando, porque aquele cara tem uma reunião para brifar a agência de PR, mas ele está com drama na empresa. O que o conselho de administração está cobrando ele? Como estão as ações dele no mercado financeiro? Isso foi a vida pessoal, mas podia ser que as ações dele tinham despencado. Tá? O conselho de administração não vê a hora de sair da sala para ver quem é o novo chefe. Então, eu acho que isso sim, eu fui ensinando muito para a equipe. tudo isso está me lembrando, inclusive, enfim, só reforçando uma coisa que é assim, a gente lógico, né, aprende com um bom exemplo, né, das coisas que a gente fez, mas também dá para aprender bastante com um mau exemplo, nosso e dos outros, né? E aí, por isso, nesta terceira temporada do Vale do Suplício, a gente criou um quadro. Temos um quadro novo, que é aquele quadro que mal começou e eu já considero pacas, o Desaprendendo com um Exemplo. Desaprendendo com um exemplo, porque errar é humano. Já repetir o erro. Maristela Maffei, agora que você já aqueceu os motores dos seus aprendizados, dos seus erros, é hora da gente abordar algumas questões bem específicas aqui que a gente preparou para você. Então, começando por gestão de pessoas. O que você aprendeu pela dor? Eu aprendi pela dor, você não pode ser amigo de ninguém na empresa, nem de sócio, viu? A não ser que seja muito, muito igual, meio a meio. Se um for majoritário, sim, pode ir no casamento, pode ir em batizado de filho, mas não ser o padrinho ou a madrinha do filho. Entendeu? Assim, óbvio, tem umas ocasiões, mas assim, essa coisa de ir no cinema, ir no mesmo cabeleireiro, não pode, porque às vezes vocês entram em conflito, é normal, faz parte. E aí nessas horas pesa muito se for íntimo, entendeu? Puxa, mas ela tá sabendo que eu tô separando, que meu filho não tá indo bem na escola. Então, assim, se é uma relação muito, muito de igual para igual, e vocês detêm a mesma participação, ok. Se não, ficava magoada. Puxa vida, essa pessoa, sabe? Então, uma outra coisa que eu errei em gestão de pessoas, a gente sempre colocou o sistema de avaliação na máquina. Mas eu, por esse meu instinto aí de ficar, sei lá, talvez uma formação católica muito forte, hoje eu sou ateísta, mas aquela coisa da culpa, sei lá o quê, eu me preocupava muito mais com as pessoas que tinham problemas e não estavam performando bem, entendeu? Muitas vezes elas tinham que ser demitidas, desculpa, eu não vou dar conta do mundo. Talvez elas fossem mais felizes em outros lugares. E eu me esquecia muito de acompanhar aqueles que não eram nem uma Maristelinha, mas tinham um grande potencial e ir embora, porque, cara, é aquela avaliação para inglês ver, e quem tinha problemas ficava horas na sala. Então, assim, isso foi um erro muito, muito forte.
Depois, assim, eu fiquei muito tempo com pessoas em postos de gestão que não tinha a minha cultura. Gente, a cultura da empresa é a cultura dos fundadores, do fundador. Entendeu? Então, assim, eu contratei errado muito tempo eu fiquei vendo currículo, então tinha que ser da ECA, se fez o curso fora, ótimo, não falava inglês, a gente nem queria saber. Cara, com o tempo, eu fui não era a minha cultura, eu não sou o Vale do Silício, eu não sou assim, sabe, eu sou de alto impacto, mas eu não sou essa coisa de cifrão no olho. Aí eu fui vendo assim, que você tem que contratar gente que tem a sua cultura. Eu nunca contrataria o meu pai. Meu pai foi o melhor funcionário do Banco do Brasil, foi gerente de várias agências importantes. Porque dava meio-dia, ele fazia assim com a caneta e eu almoçar em casa. Voltava às 2 horas. Às 5h30 ele fazia assim. Tem semana que eu não atendia telefone, entendeu? Não adianta contratar uma pessoa igual meu pai, vai sofrer muito na máquina. Então, assim, contratei muito, muito. No fim, eu contratava assim, eu queria saber quem eram as pessoas que o pai e a mãe tinham que ganhar dinheiro todo dia para comer. Então, assim, uma das nossas melhores funcionárias hoje está nos Estados Unidos, trabalha no banco de investimento. O pai dela era motorista de táxi, a mãe dela fazia limpeza de uma academia e levava a revista Veja, Folha de São Paulo, para casa todo dia à noite, porque o dono da academia deixava ela levar para a filha fazer trabalho de escola. E aí ela começou a ver aquilo e foi se interessando, entendeu? Então, assim, muitas pessoas que os pais eram pequenos comerciantes, que sofriam com fiscalização, que sofriam com baixa de venda, e que foram, mas que tinham uma bagagem intelectual, tinha uma que o pai e a mãe eram de uma origem super simples, mas o avô era um avô anarquista italiano que todo dia lia vários panfletos, vários jornais fora. Então, outra coisa assim que eu via muito era quem que a criança se inspirava. Não precisa ser pai ou mãe, sabe? Se hoje me perguntam, eu sei dizer, mas e você? Quem se inspirou? Quem é seu modelo? Quem você admira no Brasil e no mundo? O que você achou do site da máquina? Cara, não viu o site da sua empresa? Você não pode trabalhar na sua empresa, não tem jeito. Então, assim, contratei muita gente errada, não dava atenção para as pessoas que podiam, que realmente carregavam a empresa no ombro. Eu ficava muito nos maristelinhas ou muito, sabe, em quem estava sofrendo e precisava de ajuda. Na mãe dos pobres, né? Uma vez Deus me falou, eu vou arrumar um emprego para você na Santa Casa de Misericórdia. Mas, infelizmente, eu demorei 10 anos para entender isso, né? Muito bom isso. É maravilhoso. Cara, se a pessoa queria, a gente renovava o guarda-roupa, porque para você circular no mundo corporativo, desculpa, principalmente naquela época, você tem que ter um guarda-roupa mínimo. A gente dava dicas de pele, de cabelo, se a pessoa queria, o que combinava com ela, com o jeito dela, com o que ela queria. Pagava cursos de inglês para todo mundo, porque eu não fazia mais nada que a minha obrigação. As pessoas nascem em condições sociais diferentes. Então, elas precisam de ter um mínimo de oportunidade, não era igual a quem já vinha formado pela ECA e tinha um pai e a mãe de classe média alta, óbvio, mas você tinha que dar um mínimo de condição se a pessoa quisesse, abraçasse aquilo. Agora, a gente que só reclama, tá insatisfeito, nada tá bom, entendeu? Você não reconhece o talento dela, eu não ficava em cima dessas pessoas, sinto muito, né? Então, isso foi um erro muito forte, muitas vezes paralisou a gestão. Eu acho que eu demorei muito para abrir, no fim, quando eu vendi a máquina, tinha 52% da empresa, 48% estava em mão de sócios, 12 sócios. Demorei muito para fazer isso. Para vender? Não, antes, uns 10 anos antes de eu vender a empresa. Eu devia ter feito isso logo no começo, entendeu? No começo eu tive uma experiência traumática. Eu peguei sócios que eram meus chefes que eu admirava, mas, de novo, não tinha minha cultura. Quando a gente tinha quase 400 funcionários, na hora que eu vi, eu tinha uma diretora que o trabalho dela era ficar resolvendo conflitos na empresa. Então, uma coisa de errado, não tem que ter ninguém para resolver conflito. Não, ela era office, tá? Ela tinha uma função, mas como era uma pessoa assim, muito calma, tranquila, sábia, e todo mundo corria atrás dela, ela acabou virando. Eu falei, não, a empresa não pode ter alguém que põe no currículo que resolve conflito, né? A não ser conflito de estar comprando uma empresa, mas não assim, interpessoal, né? Então foi isso quase paralisou a minha empresa, mas enfim, de novo, eu corria na Endeavor, corria em coaching. Uma vez uma pessoa me falou, eu contei uma situação de um determinado setor, ela falou, mas o que essas duas pessoas estão fazendo aí? Eu falei, você está louco? Elas respondem hoje por 60% do faturamento da empresa. O cara falou, elas não podem trabalhar com você. Sinto muito, você vai ficar com 40% se for o caso. Porque são pessoas de alta performance,
super encantadoras, mas não conseguiam formar equipe, gerenciar a equipe, uma equipe. E eu gastava uma energia boa, eu gastava uma energia com isso, fizeram um curso, foram treinadas, mas não tinham aptidão para aquilo. Então, realmente, chega uma hora que você tem que correr riscos, abrir mão de algumas coisas e apostar que o outro caminho vai dar certo. Muito bom, nossa senhora, isso aí é uma cartilha, não é nem uma resposta. Valeu pelo quadro inteiro, né, gente? O que a gente vai perguntar depois disso, né? O que vocês podem... Pô, eu sou muito metida, né? Vou eu querer fazer as perguntas para mim. Olha, Jornalista, né? Jornalista é treinado para fazer pergunta, né, Maristela? A gente sabe muito bem. Você tinha comentado antes da gente começar a gravação de um livro. Se quiser agora, nesse 1 minutinho final. eu vou contar uma história bem rápida, que é o meu pai, ele era chefe da carteira agrícola do Banco do Brasil, de uma cidade do interior. Então, todo Natal era muito gozado. Ele ganhava porco, galinha. Ele nunca aceitou presente caro. Uma vez ele mandou um carro de volta e avisou o delegado da cidade. Cara, eu fiquei morrendo de pena, porque eu queria tanto andar naquele carro, mas que bom, né? A gente aprende realmente com o exemplo. Mas ele reunia, uma vez ele reuniu, nós somos 7 irmãos, e perguntou um para cada um: o que você quer ser quando crescer? Eu tinha 10 anos, mas ela tinha 16, o mais novo tinha 6. Aí chegou na minha vez e falei: deixa eu pensar mais um pouco. Todos os meus irmãos falaram: ser chefe da carteira do Banco do Brasil, trabalhar no Banco. Aí na minha vez eu falei: pai, eu quero ser essa profissão de quem te dá presente. Como que chama isso? Muito bom. O uísque no final do ano, ele olhou: são fazendeiros, é gerente de banco, é meu chefe, eu quero ser uma profissão dessa. Todos, eu tinha 10 anos, meus irmãos olharam para mim, todos falaram assim: coitada. Eu falei: por quê? Porque você vai gastar muito dinheiro dando presente, meus irmãos falaram. Eu tinha uma irmã de 16 anos. Então, assim, é uma coisa que você vai. Daí, quando eu entrei na ideia, para eles recomendarem esse livro, que eu recomendo, inclusive, para vocês duas, Outsider. Eu acho que traduzindo por inglês, do inglês, Os Fora de Série. É um livro, inclusive, do Malcolm Gladwell, que tem o mesmo título, desculpa. Sim, é do Colin Wilson. A gente coloca na descrição depois do episódio. Então, esse livro, ele pega desde empresários, ele pega os Beatles, ele pega os maiores jogadores de futebol, os maiores artistas, e vê o que eles têm em comum. Sabe assim, até o Dalai Lama, o que ele tem que ver? Não é o Warren Buffett que ele pega, é um outro. É muito legal, porque ele aponta 4 fatores, né? Ele fala assim: primeiro, se você nasceu numa família que traz o dinheiro para dentro de casa todos os dias ou não, ou se você, ou tem alguém que é empreendedor, mesmo não sendo empreendedor, alguém que você se inspira, né? Segunda época histórica, eu abri minha empresa no auge das privatizações, né? Então, você imagina uma Telesp, uma Light, aquelas empresas do coração virando multinacionais com um monte de problema. A demanda que surgiu para o mercado de PR foi enorme na época. Então, eu estava no momento histórico certo. A terceira é um pouco de sorte, né? E a quarta, você ter aptidão para sim. Você não ter medo de correr risco. Show. Maristela, muitíssimo obrigada. Estreamos aí com, sei lá, chave de ouro, fita cortada pelo prefeito. Foi maravilhoso, foi um papo muito legal, muito sincero, do jeito que a gente gosta, cheio de perrengue, porque empreender tem perrengue sim, e tem, os sucessos vêm do perrengue geralmente, né? Então, muito obrigada. Eu agradeço, aceito, reconheço mesmo. Eu tinha uma psicóloga que ela falava: se você não aceitar elogios, eu vou te demitir, porque tudo que ela falava, eu não, mas sou sim, muito obrigada, reconheço. Aprendi, olha, demorou décadas, espero que vocês já façam isso já. Toda vez que vocês receberem um elogio, pode falar compliments accepted, aceito meus elogios porque é verdade. Muito obrigada pelo conselho, valiosíssimo. Espero que isso também é um aprendizado, né? Porque a gente demora, a gente passa por tanto perrengue, tanto erro, tanto desassossego na vida, que quando alguém fala: nossa, a gente aprendeu tanto com você, que legal, você fala: imagina, tem jeito. Não, imagina nada, é verdade. Maravilhosa. Amei, viu? Parabéns aí pelo podcast de vocês, eu vi que é um dos mais escutados, está no ranking dos mais escutados. Ah, imagina! Mentira, vamos aceitar o elogio. É isso aí. Já aprendemos. Aceitem, por favor. Vibe muito legal e é verdade.
Ai, obrigada, Maristela. E você que tá ouvindo a gente aqui, todo animado, animada com a terceira temporada do Vale do Suplício. Não esquece de dar 5 estrelas, curtir, compartilhar, fazer todo esse negócio aí que ajuda a gente a ser cada vez mais ouvido. Siga a gente no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Se você tiver alguém para indicar, manda um e-mail para valedosuplicio@agenciasense, com SE no final.com.br. Até o próximo Vale! Beijo! Tchau!